No vídeo anterior sobre a maconha, nós falamos sobre a maconha e sobre seus principais componentes. E quem assistiu certamente percebeu a complexidade das ações que os canabinoides têm no nosso corpo e no nosso cérebro. No vídeo de hoje, nós vamos explorar mais os potenciais prejudiciais e os potenciais terapêuticos associados ao THC, ao CBD, e ainda vamos falar brevemente sobre outros canabinoides. Caso você não me conheça, bem-vindo ao Como a Mente Funciona, um canal onde falamos de psicologia, filosofia e neurociência. As pesquisas sobre canabinoides ganham visibilidade a cada dia. E, por consequência, a produção de estudos sobre esse assunto é contínua. Por exemplo, foi lançada uma revisão tratando dos efeitos dos canabinoides no nosso cérebro. Um dado reforçado nesse artigo é algo de suma importância para compreendermos o vídeo de hoje, que é a atuação do CBD quando comparada à atuação do THC. E para entendermos melhor a ação dos dois, vamos falar da metáfora da chave que liga a máquina. Para a gente ligar a máquina, a gente precisa de uma chave que, além de encaixar na ignição, deve girá-la. O THC é uma substância assim. Ela consegue não só se ligar aos receptores chamados CB1, mas também consegue ativá-los. O composto denominado CBD, contudo, é como uma chave que apenas fica na ignição bloqueando a entrada de outras chaves. Ou seja, ela encaixa na máquina, mas não liga. Pelo fato de o CBD se encaixar, o THC não consegue ativar esses receptores, afinal, eles já estão ocupados. Por isso, o THC é classificado como agonista desses receptores, pois ele age sobre eles. Já o CBD é classificado como antagonista, uma vez que impede outras substâncias de agirem nos receptores CB1. Devido a essa ação diferente do THC e do CBD, alguns achados demonstraram consequências divergentes desses dois compostos. Trazendo alguns exemplos para esclarecer como que isso funciona na prática, nós vamos acrescentar algumas observações para a lista de efeitos do THC que começamos a falar no último vídeo. Quando tratamos de habilidades cognitivas, sabemos que a atenção é um dos processos afetados por esse composto. Alguns estudos ainda revelam que funções de planejamento, raciocínio e resolução de problemas também são prejudicadas. Contudo, esse resultado foi encontrado principalmente em usuários de maconha mais velhos, pois adolescentes e jovens adultos não tiveram reduções significativas nessas habilidades. Isso acontece provavelmente porque esses efeitos se tornam mais proeminentes após a maturação dos lobos frontais, que estão relacionados a essas habilidades cognitivas. E usuários de longo prazo podem ter sofrido efeitos no neurodesenvolvimento, como falamos no outro vídeo de maconha. Se tratamos de habilidades psicomotoras, os resultados ainda são inconclusivos, mas as pesquisas têm mostrado uma tendência do THC a afetá-las de forma aguda. Nesse caso, não só o THC, mas outros canabinoides, como a nabilona e o dronabinol. A última habilidade que comentaremos que é afetada pelo THC é, talvez, a que as pessoas mais relacionam com o uso de maconha, a memória, ou falhas na memória. Estudos têm demonstrado que quanto maior o tempo de uso, maior tende a ser o prejuízo na memória, principalmente se a concentração de THC na maconha foi muito maior que a de CBD. E esse efeito pode ser observado não só naqueles que fumam maconha, mas também na inalação de cannabis vaporizada e até mesmo com a aplicação intravenosa de THC. Não há consenso ainda se abster da substância pode retornar o funcionamento da memória ao padrão anterior ao consumo. Mas sabemos que esses achados condizem com as alterações observadas no hipocampo de usuários de cannabis, área do cérebro essencial para a consolidação da memória de longo prazo. Na verdade, foi encontrada uma relação inversa entre a quantidade de cannabis consumida e o volume do hipocampo. Ou seja, quanto maior o consumo de cannabis, menor o volume dessa área. E não só isso, como outro estudo encontrou, que esse resultado era mais acentuado quando a proporção de THC estava em níveis muito mais altos do que os de CBD. O CBD, ao contrário, se mostrou bem promissor para melhorar as capacidades de atenção, aprendizagem e memória que foram prejudicadas pelo THC. E além de amenizar capacidades cognitivas afetadas, também tem sido explorado o potencial do CBD para diminuir a ansiedade subjetiva induzida pelo THC, além de reduzir também sintomas depressivos e psicóticos relacionados a esse último composto. Apesar disso, ainda não se sabe qual que é a melhor proporção de CBD para atenuar os resultados do THC. Em estudos experimentais com modelos animais, ratos que tiveram contato
com a proporção de 1:1 desses dois compostos, tiveram os efeitos psicoativos potencializados e não atenuados. E também em experimentos com esses animais, foi encontrado que, apesar de o CBD auxiliar em distúrbios psiquiátricos, indivíduos saudáveis tiveram o cérebro afetado com essa substância. Ainda não há evidências suficientes de como que isso acontece no caso dos humanos, mas temos que ficar bem atentos aos resultados. Até porque, por hora, o que tem sido estudado sobre o CBD é seu potencial terapêutico e não a melhora cognitiva em indivíduos saudáveis. Isso é, o foco tem sido sobre seus efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e neuroprotetores. E como já foi dito no nosso outro vídeo sobre maconha, sobre seus resultados promissores para tratar de dor crônica, esclerose múltipla e até mesmo transtornos psiquiátricos. Além disso, alguns autores sugerem um potencial do CBD para tratamento de obesidade. Isso porque a famosa larica causada pela maconha está associada a substâncias agonistas atuando em receptores de CB1, como é o caso do THC. A ação de antagonismo nos receptores CB1, que é o efeito contrário ao THC, já foi utilizada para tratar obesidade para diminuir o apetite. Mas o medicamento que usava esse composto ativo foi banido por apresentar muitos efeitos colaterais. E o CBD atua como antagonista dos receptores CB1 de uma forma diferente, com menos efeitos colaterais. Mas a possibilidade de ser usada para esses tratamentos deve ser estudada com muita cautela antes de ser colocada em prática. Não só o CBD, mas também outros canabinoides presentes na cannabis têm se mostrado bem promissores, como esses que estão aparecendo na tela. Essas substâncias mostraram efeitos positivos no cérebro de ratos, mas há poucas pesquisas com humanos. Em uma delas, foi encontrado que o THCV em baixas doses atua como antagonista dos receptores CB1, mas como agonista em altas doses, demonstrando propriedades variadas. E além dos canabinoides encontrados nas plantas, há também os sintéticos, que têm sido desenvolvidos por seus potenciais medicinais, como a já citada nabilona. Mas, da mesma forma, eles estão sob observação e pesquisa constantes para contornar seus efeitos colaterais. Ou seja, da mesma forma como dissemos no episódio passado, que a maconha não pode ser olhada sob uma única ótica, os canabinoides também devem ser estudados com muito cuidado, pois enquanto possuem o potencial para nos beneficiarem, também podem trazer prejuízos a depender do composto, quantidade, modo de utilização e até mesmo procedência dessas drogas, né? Estamos dando agora os primeiros passos de descobertas que certamente trarão muitos resultados futuros. E aí, quer sugerir um tema aqui pro canal? Só deixa seu comentário. Agora, quer debater com a gente, com a nossa comunidade, do como a mente funciona, lá no grupo secreto do Telegram? Aí tem que virar apoiador, né? Só clicar no link da descrição e até o próximo vídeo.